Bom dia, eu sou o Hudson Oliveira, escritor, terapeuta, e a gente vai estar aqui hoje mais uma vez nessa segunda edição comigo aqui falando sobre sexo. E hoje o tema é pornografia, a pedidos aí da galera. João, por que você deu uma risadinha quando falou pornografia? Não, eu não gosto nem disso, de ouvir falar disso. De ouvir falar? Ué, rapaz, mas por quê? Qual o problema? Pornografia? Pornografia é bom, né? Pornografia é bom? Deve ser, sei lá. Deve ser, é. Rapaz, você nunca viu pornografia, João? Eu não, sou um cara... E naquela época da Playboy, as revistinhas lá? Rapaz, aquela revista Playboy, tinha gente que escondia do pai, botava debaixo da cama, aí quando ele saía o pai ia, pegava lá e ficava vendo, né? Pornografia é uma coisa que eu prefiro fazer ao vivo e a cores. Claro, claro. Mas por que que você acha, João, que o povo escondia as Playboys, as revistas? Naquela época os conteúdo? pais não admitiam que os filhos vissem essas revistas, essas coisas, né? Sim. Não era... Para eles era uma coisa horrorosa, né? Meu filho vendo essas mulheres peladas, né? Mostrando a petequinha, mostrando o bumbum, mostrando os peitinhos, os mamilos, né? Então, quer dizer, eles não queriam isso dos filhos, né? Aí que acontecia? O Tiago mesmo viu aquilo. Aí ficava 5 contra 1, né? É futsal, aí ficava naquele 5 Seu jogo contra 1, futsal, né? Era futsal que o cara fazia, né? Aí, coitado do pescocinho, né? O pescocinho ficava lá naquele sofrimento danado, né? Então, quer dizer, era proibido antigamente, era. Hoje não, pornografia tem. Cara, É isso aí, passando na régua. o cara põe lá na televisão, liga, tem um canal de... Eu proibi, né? Eu quando instalei, eu não deixei por a senha, nem eu sei a senha. Uhum. Deu canal de adulto. Canal adulto, a TV paga. Isso. Aí tem aqueles sacanagem, aquelas coisas, né? Tem gente que gosta, né? Eu gosto de fazer ouvir. Eu, João, terapeuta Aí é do bom. sexo, né? Mas também o tema de hoje é pornografia, voltando com esse tema que é um tema tão polêmico, né? Ô, Hudson, o que é pornografia mesmo? Vamos no básico aqui para as pessoas entenderem o que seria essa pornografia que a gente está tanto falando aqui. Já tem 2 programas que a gente fala sobre isso aí. Então, interessante saber, né? Na verdade, bom, a questão da pornografia, se a gente for ser literal, né, seria porn, viria do grego, que significaria prostituta, né? Então seria um registro daquilo que a prostituta faz, né? Se a gente for pegar lá atrás, né? Mas na verdade, para poder falar, bom dia, Matheus, já entrando o pessoal aqui na live acompanhando. Aí, ó. Pode mandar suas dúvidas aí, o que você quiser saber. Só não vai ter pornografia para enviar. Mas não tem falar sobre isso. Agora não tem pornografia para enviar. O João fica com vergonha. Eu sou vermelhinho aqui. Mas ele fica mesmo, ele tá corado aí. Tô corado, tá um calor, essa porra. Ô, esse ar-condicionado quebrou, é? Caramba, tá parecendo um carro de condicionado lá da Globo. Que o Faustão fica reclamando, agora tem até pernilongo na Globo aqui. Vamos lá, pornografia, vamos voltar vamos na lá. pornografia. Então, voltando à questão da pornografia. Então, Thiago, pornografia, para a gente poder falar de pornografia de verdade, a gente teria que imaginar 2 cenários possíveis. Um que é o cenário que a gente vive mesmo, o cenário real, e outro que é o cenário idealizado, o cenário de uma sociedade diferente da nossa. Eu vou explicar isso aqui bem rápido. O primeiro é o cenário de uma sociedade doente, que só reflete, a pornografia só reflete todas as piores restrições, todas as piores castrações que nós temos na nossa sociedade. Então, tudo aquilo que é problema envolvendo o sexo, né, envolvendo o prazer, envolvendo a castração dos nossos desejos, vai se refletir de alguma forma na pornografia. Agora, a gente pode pensar também em um outro cenário. Um cenário onde essa pornografia não seria um problema, ela seria apenas um registro explícito do sexo, né? Aí nós estamos falando de um outro tipo de consciência muito mais desenvolvida, em que essa pornografia seria utilizada mais como... Assim como nas cavernas a gente tinha um registro das pessoas fazendo qualquer outro tipo de atividade, cozinhando, caçando, o sexo seria apenas mais uma dessas atividades, como de fato é, né?
Só que a nossa deturpação, o nosso medo e a nossa dificuldade de lidar com o tema sexo criou uma proibição muito grande em cima disso. E aí todo esse valor cultural, todo o valor criativo, todo o valor que o sexo poderia trazer, todo o valor que a pornografia, nesse sentido mais de registro do sexo, poderia trazer, acaba sendo perdido. E o que seria super produtivo. O quanto a gente não poderia aprender, o quanto a gente não poderia expandir a nossa visão sobre sexo se a gente não tivesse tantos desses traumas, tantos desses problemas sendo carregados até hoje na nossa sociedade. Então, para poder falar de pornografia, a gente tem que fazer essas duas diferenças, esses dois paralelos. A pornografia de uma sociedade doente, como ela se mostra hoje, e a pornografia de uma sociedade que está em desenvolvimento. Para quem não entendeu, é bem simples. Um lado é arte, outro lado é putaria. Né, João? A gente pode pegar... A segunda parte é a melhor. Mas com arte. Que seria, por exemplo, a primeira parte seria a parte educativa da história, né? Com outra parte. Isso, que é a parte melhor. Mas essa segunda parte aí é a parte que mais nos interessa, né? A parte que a gente mais conhece, mas também é a parte, como eu falei, que reflete as nossas principais dificuldades de lidar com algumas coisas. Porque a pornografia, ela concentra aquilo que a gente faz de mais escondido, não é? Isso. É verdade. Ninguém abre um vídeo pornográfico assim no meio de todo mundo para poder... Propósito sexual, né? Já escondido. E é tão assim, escondido que o cara nem quarto. chega em casa e fala pra mulher, tive ir lá no motel ali. Né? Mas uma coisa é ser escondido, outra coisa é ser reservado. É né? verdade, concordo. Precisa ter uma certa reserva. A gente tem que... Isso é a nossa intimidade, óbvio. A gente está lidando com o ato de liberar acesso ao seu corpo, ao meu corpo, para um outro parceiro ou parceira. Agora, é algo que precisa ser debatido, as pessoas precisam ter um pouco mais de conhecimento, senão a gente cria uma sociedade neurótica, que tem toda e qualquer dificuldade de falar sobre sexo, porque não se pode tocar, né? Não pode tocar em si mesmo, não pode falar a palavra sexo, não pode ver uma imagem relacionada a sexo, e aí você cria um monte de proibições que vão criando um imaginário doentio nessas pessoas, querendo saber cada vez mais por que isso é proibido e alimentando fantasias que vão totalmente contra o que a gente tem como realidade. Tá, e qual seria essa realidade de hoje? A realidade, além dessa pornografia, a realidade de que o sexo é uma prática comum, como a gente falou, né, na semana passada. João, só um parênteses. O sexo é uma prática comum mesmo? Não sei, você que sabe. Você operou até a boca esses dias. Não, tirando o sexo, não, operar a boca. Você que sabe. Não é não? Não é a prática comum? Voltando, então. Qual que é o sexo? Qual que é o sexo? O cara opera a boca aí. Ué, João, mas João, filosofia popular. Ele tem pelo menos mais, sei lá, 25% aí ativo. Muito mais, na verdade, eu diria uns 75%. Mas, então vamos lá, a questão da pornografia. Você acha que ela pode ajudar na relação sexual ou ela pode prejudicar? O que é o seu ponto de vista nesse sentido aí? Esse primeiro momento aí eu vou preferir deixar para os próprios ouvintes, né, para os próprios telespectadores. Porque assim, eu quero provocar, quero trazer uma ideia, Então, beleza, que é a seguinte. Além do que é pornografia, a ideia de que a pornografia tem mesmo um lado positivo? Existe um lado que a gente pode extrair produtivo, positivo da pornografia? E aí eu jogo para vocês. O que você acha, João? Tem como tirar algo produtivo, positivo para a nossa sociedade da pornografia? Você também, Thiago? Tem gente que parece que tem, né? Porque tira alguma coisa da pornografia, né? Porque a pessoa chega, por exemplo, num motel, né? Ou com uma pessoa que não é experiente, ou que ele não seja experiente, aí liga aquela TVzinha e fica lá cheio de pornografia, né? Sim. Aí dali eles acham que tem que fazer tudo que tem que fazer o que está ali. Entendeu? Sim, João. Então, quer dizer, eu acho isso. A minha visão, assim, que eu percebo que para a sociedade eu acredito que não tira nada. Agora pode ser proveitosa para a relação a dois, né? Como eu falou, até uma parte educativa, vamos dizer assim, posições, modo de fazer, pode surgir. Tem pessoas que chegam lá e procuram isso. Né? Agora, para a sociedade, eu não vejo nenhum
ganho para a sociedade, não. Eu vejo ganho para a relação em si, né? Homem e mulher ali no relacionamento do ato sexual. Pelo menos na minha concepção aí que eu vejo, né? Mas aí temos uma outra provocação, porque essa relação entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, independente do gênero, independente do sexo, a relação, o sexo, o ato sexual em si, ele não reflete as práticas que a gente tem na nossa sociedade? Porque assim, a gente fala do ato sexual em si, mas o ato sexual, a gente já sabe que ele é muito psicológico, tem muito a ver com o que a gente tem na mente. Então, se nós temos várias fantasias que a gente não pode realizar durante o nosso dia, a gente acaba levando isso para o sexo. Faz sentido? Faz. Então, seria justo dizer que o ato sexual o ato sexual em si, entre as pessoas, está longe dessa realidade da sociedade? Eu acho que tá, porque você não pode realizar explicitamente, né? É escondido. Você acabou de falar, acaba que é um outro eu, vamos dizer assim, que está ali praticando aquele ato ali, porque você não pode fazer na sociedade, você pode ser preso, vamos dizer assim, você pode ser julgado, e cair num mundo que a gente tem o medo de ser julgado, vamos dizer assim, né? Ah, você gosta daquilo, você não gosta daquilo, e no final você fica só entre você e aquela pessoa, esse desejo, vamos dizer assim, de botar para fora essas suas fantasias, né? Não, botar pra fora, na hora bota, de qualquer jeito. Não tem outro jeito de botar fantasia do lado pra fora. Não tem jeito. Se não botar a fantasia pra fora, não tem jeito. Tô achando que o João que é um terapeuta aqui. Com fantasia, sem fantasia, vestido de... Uma vez um cara me contou que vestiu de Power Ranger. Ah, é? Ele é mulher. Tem gente que veste de Batman, tem gente que serve até de Bozo. Né? Eu falei, a mulher devia estar gozando da tua cara, né? Botar você de palhaço, meu, aí não é mole não. E eu ainda levo a sério. Quero mandar um abraço para essa Bianca, que não pode estar comparecendo hoje com problemas de força maior, mas está aqui nosso ao vivo aqui. Essa foi boa, né? Mas, Hudson, cara... Mas tá assim, hoje é tão comum a questão da pornografia. Será que faz esse efeito mesmo? Da fantasia, cara? Então, é porque, como você falou, a gente não realiza, né? E às vezes esse é o grande problema. Porque o fato da gente não realizar, não poder realizar, não poder falar, vamos pensar em realizar em falar, né? Em abrir isso de alguma forma. O fato da gente não poder abrir isso para outras pessoas, em outros contextos, faz com que a gente reserve isso apenas ao ato sexual. E aí qualquer coisa que a gente reserva a uma única atividade gera uma sobrecarga muito grande. É como se fosse uma criança, não pode brincar em momento algum. E aí ela só pode, na verdade, brincar em um momento. E ela só pode brincar escondido. Ela vai querer fazer tudo, absolutamente tudo, naquele momento, escondido naquele cantinho. Nós adultos não somos muito diferentes. O problema é que na maioria das vezes a gente utiliza outra pessoa para conseguir esse prazer, para conseguir testar essas questões, e muitas vezes sem o consentimento dessa pessoa. E transformando o que a gente vê, como o João falou aqui, né? O casal tá lá, as pessoas estão lá assistindo a um vídeo no motel, e aí o cara tá lá, geralmente isso acontece muito em relação ao homem, né? Que tem esse ideal de que ele tem que fazer exatamente o que está ali, e a mulher tem que fazer também, tem que cumprir o que está ali no vídeo. E aí você cria uma carga muito grande sobre as mulheres, no sentido de ter que realizar essa fantasia masculina, e dos homens de que ter que dar conta do mesmo que acontece nas telas. Imagina, essa fantasia, o quanto ela não sobrecarrega, né? Demais, quanto a gente demais. um homem super se cobrando para conseguir alcançar aqueles porque resultados. ele fica aqui, será que eu vou conseguir? O cara consegue lá, o artista? Exato. Entendeu? E ela, será que eu vou conseguir o que ela consegue ali? Então, quer dizer, atrapalha até eles de conseguir descobrir o que na verdade eles gostam mais. Porque se eles estão em contato entre eles mesmos, sozinhos, sem ter a pornografia, pode ser que eles fazem o que eles mais vão gostar, entendeu? Vão achar o que eles gostam, né? Sim. Na verdade, sem ser aquela pornografia lá. É isso. Mas, como a gente falou, lembra, na nossa conversa passada, isso precisa ser discutido, isso precisa ser conversado, precisa ser posto à mesa e falar assim, você gosta de quê? O que eu fiz te agradou? Não agradou? Vamos tentar uma coisa diferente?
Senão, a gente fica naquela fantasia, né? O cara acha que tem que virar a mulher do avesso, Isso. né? E a mulher acha que tem que se sujeitar a fazer exatamente tudo que o homem quer que ela faça para que a coisa seja legal. E muitas vezes, eu vejo por relatos mesmo em consultório, que o ato se torna mecânico por anos e um não tem coragem de falar com o outro. Não. E tudo isso devido a uma fantasia, a um imaginário que foi criado em cima dessa questão da pornografia. Muitos casais se separam por causa disso. Claro, inclusive porque a pornografia é quase a única referência que a gente tem para buscar o sexo. Né? Basicamente, para pensar, né? Porque a gente não fala disso na escola, a gente não fala isso saudavelmente com os amigos, né? Amigos de trabalho, porque, vamos lá. João, acho que é um dos dois amigos que fala sobre isso. Toda quinta-feira tá essa parada de sexo. A gente fala todas as E que abertamente, João, falando, já consumiu pornografia longe da sua vida, João? Você já consumi? É. Eu Tu era o não. Bozo da história? Eu não. Era primo do amigo seu? Eu não tinha tempo pra essas coisas, não. Mas você não fazia, não? Não. Você não teve, qual a sua fantasia? Você teve alguma fantasia? Vou perder tempo me fantasiando pra fazer sexo? Não. Perder tempo, João. É. E a brincadeira, João? É. Aí não tinha brincadeira, não tinha nada. Eu faço brincadeira de outro jeito. Né? Ah, Eu o João, gosto de vai da brincar, experiência. é. Terapeuta, pô. O João, O melhor do sexo é a popular. brincadeira antes. Mas, ô, Hudson, então se você acha que, no seu ponto de vista, a pornografia não agrega em nada, cara? Não, ela agrega sim. Assim, o problema é o que a gente vai falar, vamos colocar como uma curiosidade do dia hoje. Beleza, fechou. Né? Eu já vou falar, a gente vai falar um pouquinho sobre a pergunta que fica, né? Assistir pornô afeta o desempenho sexual? Tem tudo a ver com isso, né? Porque muitas vezes a gente pensa, será que eu tô tendo mais prazer porque eu tô tendo mais acesso, tô vendo mais pornografia, tô conhecendo mais sobre pornografia, ou meu prazer está diminuindo porque eu tô vendo mais pornografia? Tem muita gente que pensa isso. Muito cara que inclusive fala... Porque assim, uma coisa que a gente discutiu no anterior foi até legal, vocês não sociólogo que estava aqui, né? Falando conosco aqui no Cabiano, porque o grande elemento foi o seguinte, você procurar pornografia para se estimular, né? Então você até discutiu isso, né? Que falou assim, que é melhor você bater uma punhetinha, né? Com o olho fechado, imaginando. Não, brigar 5 contra 1. Uma bonitinha, né? 5 contra 1. E aí foi esse grande debate, né? Que acaba que a pornografia também estimula esse individualismo, né? Porque você acaba que você ali no você mesmo, e na hora que você for ter uma relação com alguém, você vai ter, igual você falando aqui, talvez uma visão que você tem que ser daquele jeito, aquela coisa toda, né? E já você não tem mais prazer em estar com o outro. Porque você sozinho, você já 5 contra 1. Foi o grande que a gente começou conversando no programa aqui falando sobre isso, né? Olha, aqui a gente tem a participação aqui do Matheus Gui, falando o seguinte, ele que acompanha a gente, acompanha o nosso trabalho, o problema é como a indústria coloca a pornografia hoje e o prazer na maior parte do tempo diminui, na opinião dele, em relação ao pornô, né? O desempenho sexual e a pornografia. E a Cássia coloca bem assim: afeta de forma positiva ou negativa. Então, ela acredita que existe uma influência, né, tanto positiva quanto negativa. E a gente pode pensar mais ou menos nesse caminho mesmo, porque vai depender ali de como a gente vai administrar. Porque, pensa só, né, o problema, a gente fala, ok, não vamos assistir pornografia e vamos apenas imaginar. O problema é que esse imaginar, ele nunca é um imaginar real. A gente, na nossa mente, cria todo tipo de fantasia. Só que essas fantasias, além de não serem reais, elas não são saudáveis. Porque, em geral, as pessoas não vão imaginar aquilo que elas consideram esteticamente desagradável, feio, estranho, né? Que é boa parte da sociedade. Vamos pensar da seguinte forma. Todos nós somos diferentes, né? E aí, em algum momento, alguém pegou ali alguns critérios estéticos, algumas coisas aqui da nossa embalagem e definiu como sendo bonito. E como é que definiu-se isso? É pensando no quão mais escasso, quanto mais difícil é achar essas características. Porque a gente vive nesse princípio de escassez. Então, quanto mais difícil é achar tal característica, mais aquilo te valoriza dentro do mercado das ações, do relacionamento, do desejo. Entende? E aí, a gente cria um ideal de sociedade que, digamos, dentro desse 100%, 2% corresponde. E aí a gente vai 5%
né? Mas está ali um pouco abaixo, 10% ali na mediano, mas a grande maioria, se a gente for pegar, o restante é basicamente a população que não se enquadra em quase nada dentro dessa perspectiva, né? E outra coisa, beleza não tem nada a ver com sexo, né? Beleza não tem nada a ver com sexo, né? Bom, com o ato sexual em si, só vai ter de acordo com a fantasia que você tiver de prazer estético, né? Porque, do quanto por ele exemplo, estimula. o brasileiro e o português, só que o português é atrás das mulatas, né? E o brasileiro, nós é atrás do bumbum. Entendeu? Se passar uma mulher com um bumbum bonito, um rosto bonito, então tem a ver. Aí o cara já fica estimulado, né? Não é assim? Sim, mas Entendeu? aí entra a questão, João. Toda brasileira tem a bunda grande ou Não. num formato Tem umas definido que é feio dentro demais. daquela estética, né? É, Então vamos pensar assim, talvez a gente pegou aquela parcela menor, mas com uma construção mais estética, mais agradável estética, né? E colocou como padrão brasileiro para poder criar uma mentalidade que as nossas brasileiras, as latinas, são assim. são assim. Porque isso vende, né? É. O prazer, ele vende. Ele tanto vende que a indústria pornô é uma das indústrias que mais fatura no mundo. Estados Unidos, que é o maior produtor de conteúdo pornográfico, é onde se concentram os maiores líderes desse rendimento capital na indústria pornô. Não é à toa isso, né? Isso tudo tem a ver com o fato da própria indústria saber aproveitar a ideia de que a gente não sabe lidar com os nossas próprias questões. Quer ver uma prova disso? Nós utilizamos roupa não é só para proteção. Seria ingenuidade falar isso. Por que mais a gente utiliza roupa? Estética. Não só estética. Estética também. Mas a estética vem justamente desse padrão. É absurdo falar isso, mas a gente utiliza a roupa para um sair atacando o outro. Porque a gente tem dificuldade de lidar com nossos impulsos sexuais, porque não nos ensinaram a lidar com eles. E a gente tem que vestir uma roupa, o menino aprende lá na fase menorzinha dele, fase fálica, que não pode ficar, segundo Freud, né? Que ele tem pipiu, a menina tem pepeca, e eles não podem ficar tendo acesso um ao outro constantemente. Ó, gente, é a precheca e o pinguelo, tá? Ele falou. Aí, ó, o Wagner Faustino, que participou da nossa última transmissão, está aqui também. Queria mandar um abraço para ele. É sempre bom ter a participação de vocês aí. Então, coloca suas dúvidas. Hudson, então assim, todo distúrbio sexual ele vai partir é um distúrbio, na verdade, né? A pergunta faz Acaba sendo. o excesso de mais ele é um distúrbio e o de menos também é um distúrbio. Então, você vai ter um distúrbio ou não? Não. Existe um lugar aí natural, um lugar natural no sentido de ser da natureza humana, por ser possível a gente controlar os nossos impulsos, a gente ter... Porque senão a gente não estaria estudando psicologia, não estaria desenvolvendo, né, a galera do desenvolvimento pessoal, no sentido de alcançar uma autonomia nessas ideias. Acontece, igual pelo relato do nosso trabalhadores pelo Instagram, né? Igual a menina falou, que pode ser bom, então assim, eu acho que é muito do que a gente vem falando aqui, do que é muito da individualidade da pessoa, se ela gosta, se ela não gosta, se ela acha que vai ser bom ou não vai ser bom, né? Da formação da pessoa, exatamente, do que ela tem como informação, de como ela explora isso, porque a gente vê cada dia mais em várias questões que quanto menos acesso a gente tem à informação, mais aquilo se torna problemático. Quanto menos espaço de fala a gente tem sobre determinado assunto, mais difícil se torna falar sobre aquilo, mais difícil se torna conhecer aquilo, e aí a gente fica repercutindo um monte de ideia que não tem nada a ver com a realidade. Um monte de gente doente, entende? Esse é o grande problema. Mas o próprio Freud diz, na psicanálise, que existem formas de existem pessoas que passaram por todas as fases de enfrentamento que a gente tem no desenvolvimento psicossexual, e ainda assim saíram de lá com uma situação razoável. Consegue ter autonomia e consegue lidar com seus próprios problemas de uma forma saudável. É possível isso. Né? Agora, eu coloco, diante disso que a gente está falando, eu coloco uma frase do Jung, que fala o seguinte: se um homem não sabe o que uma coisa é, já é um avanço do conhecimento saber o que ela não é.
Então, a gente não dá nem a possibilidade para as crianças questionarem o que as coisas são de fato, né? A gente não fala nem para elas o que não é. A gente simplesmente fala, não vamos falar sobre isso. Acabou. E você aceita isso porque... Olha quanto isso é doentio. Quando você tiver idade, a gente vai falar sobre isso. E aí quando o menino tem idade, a menina tem idade, já é tarde, né? Porque é complicado. Como é que você vai começar a falar sobre algo que ela já tem contato todos os dias, né? Mas ela acha super curioso, ela só vai entender depois com 18 anos, depois dos 18. Ou, para algumas famílias, né? Depois só no casamento, com a mulher ainda é mais massacrante que assim, quando você tiver contato com seu marido, se ele quiser falar sobre isso, vocês estiverem na intimidade, aí vocês podem falar sobre isso, senão a família não vai falar. E a escola também. Hudson, eu sou um cara meio maluco, né? Vou fazer uma pergunta muito doida aqui. Você acha então que o mundo está muito doente e grande parte disso aí, o maior distúrbio que a gente na sociedade hoje seria essa questão do sexo? Mais que racismo, mais que feminicídio, sim. Talvez a origem de tudo isso vai gerar essa questão do sexo? Olha, eu nem vou, assim, aí eu não vou nem falar que seria algo meu. Vou pegar o próprio Freud, né? Quando ele começa com os estudos em relação ao surgimento da psicanálise, ele já identifica essa pulsão sexual, essa energia sexual, essa construção sexual que ao mesmo tempo tem muito de instintivo, mas também tem muito do racional, porque nós somos seres humanos, né? Isso é o grande... a não alimentação, a castração, a repressão dessa energia é o que causa os grandes traumas, os grandes vícios, os grandes problemas, neuroses e psicoses dentro da psicanálise. Então, por essa perspectiva, a gente já tem essa relação clara entre a energia sexual, entre o ato sexual, entre a dificuldade de abrir mais, esse que é o maior tabu da sociedade que a gente vive, principalmente ocidental. Então, óbvio, se a gente não fala sobre aquilo, se a gente não tem espaços de fala, a gente vai ter uma dificuldade cada vez maior de solucionar, ou de, enfim, criar pessoas capazes de falar sobre isso, porque isso é saudável. E outra coisa, eu acho assim, que o bacana, que a gente vem evoluindo de programa a programa, que eu venho buscando e venho entendendo, é que é algo individual. Se é individual, não existe nada errado. A partir do momento que você conversa sobre isso, começa a entender isso, você pode entender assim, pô, eu não sou o cara errado. Exato. Você entendeu? Não tem nada errado nisso. A partir do momento que você compartilha com a sua companheira os mesmos desejos, a mesma vontade, teoricamente eu entendo que não tem nada errado, porque você, né, você tá aí jogando pra fora, que você pode jogar na sociedade, vamos dizer assim. Então, se você não conversa, você também não vai se conhecer. Para você descobrir o que gosta e não gosta, entendeu? Até para você formar, não, cara, eu gosto disso aqui, fico feliz dessa maneira e ponto final. O Flávio Calili está dando os parabéns aqui para a nossa fala. Obrigado, Flávio. Continue contribuindo aí com a gente. Essa questão de ser individual, Thiago, é realmente individual, né? Na verdade, é subjetivo. Depende de cada um entende o sexo. Mas a gente teria visões mais claras se a gente pudesse falar mais sobre isso. Se formar sua opinião, né? O quanto... Exatamente. Lembra que você falou da última vez que é importante a gente conhecer esse todo para poder entender o que cabe pra gente, o que vale a pena, como é que a gente encaixa isso na nossa realidade? É mais ou menos isso, né? Se a gente não fala sobre isso, a gente não cria a oportunidade de criar uma própria consciência sobre isso. E aí entra o que a gente estava falando. A mulher que acha que tem que dar todo o prazer do mundo para o homem fica super preocupada com a estética, porque ela sabe que a sociedade exige dela uma certa estética, né? Uma estética rigorosíssima, né? E uma performance sexual de atriz pornô. E por isso a gente entra numa coisa que é fantástica, que são as mulheres que performam, que fingem o orgasmo, como atrizes, porque elas são educadas. Na verdade, não vamos dizer que são educadas, elas não são educadas sexualmente, e aí elas repercutem essa ideia de que eu tenho que fingir, eu tenho que ser atriz pornô, e o cara também entra no jogo. Porque aí ele finge que está tendo super prazer, ele começa a agir como um ator pornô, que às vezes é cruel, que às vezes é meio sádico, sem ele realmente ser aquilo, sem realmente ele ter aquilo dentro dele. E aí ele só repercute essa situação doentia, essa dificuldade de lidar com a realidade dele mesmo, porque ele não conhece. Exatamente, porque a única que ele conhece é aquela, né?
Aquela é a única realidade que ele conhece. Então, E aí, no meio do princípio, ele acha que aquilo é real mesmo. Então, assim, por isso que a gente veio. Quando surgiu a ideia do quadro, exatamente foi isso: a gente debater e poder conversar sobre isso. Tanto esse aí aspecto do sexo e a questão da que isso impactou nas relações, né? Que às vezes pode ter uma sinergia, pode ser até mais feliz sexualmente, ter mais prazeres, simplesmente vendo conversando, né? Cara, não é aquele cara lá, não é aquela mulher, eu quero isso aqui, como é que é? Isso me dá prazer, isso, assim, isso que é o grande fim do nosso quadro, isso é estimular as pessoas a conversarem sobre isso. E sem ter vergonha, eu acho que tem um problema, você trocar uma ideia e você entender isso. Porque você falou, a referência que a gente tem é essa. não, e a terapia em casal, olha que não é nada de outro mundo. A terapia em casal, muito dela se concentra justamente nessa resolução de conflitos por meio do diálogo, por meio da abertura, não é nem só do diálogo, mas por meio da sinceridade, por meio da possibilidade de ambos falarem assim, não gosto disso, ou gosto disso, vamos encontrar uma solução para isso. Se a gente quer ficar junto, e o problema, porque não é à toa, Thiago, que um dos maiores problemas relacionados ao vício é o vício em pornografia. E sabe qual é o pior disso? É porque quando a pessoa, pasme, olha que curioso isso, quando a pessoa tem um problema com dependência química, em drogas, ela ainda tem um pouco mais de abertura para falar do que se ela tivesse vício em pornografia. Isso porque, principalmente se for um homem, vão falar assim, mas, está viciado, é normal. Todo homem tem que ver pornografia, todo homem quando vai se masturbar tem que ver um vídeo. A gente fala sobre isso, a gente fala abertamente sobre isso. É só pensar na quantidade de grupos de WhatsApp que nós não temos aí, principalmente os homens. As mulheres também têm e consomem pornografia. Existem dados que comprovam isso, as mulheres são ativas nesse processo, mas elas são muito insatisfeitas com essa questão de não ter uma realidade que as represente, né? Então, veja como isso é sistemático, veja como isso cria uma esfera muito maior do que a gente imagina pela simples falta do diálogo. E aí, quando a gente entra no caso de conciliação, no casal, a gente passa a poder falar de pornografia, mas não de uma forma doentia, não de uma forma viciante, não de uma forma... Porque, vamos lá, a gente casa para poder ter acesso também ao corpo do outro. A gente começa a se relacionar também para ter acesso, né? Permitir que o outro tenha acesso ao nosso corpo, né? E procurar essa permissão do acesso ao corpo do outro. Só que isso só é estabelecido de fato quando existe um diálogo, quando eu falo assim, ó, as regras para entrar nesse território são essas. E aí você me fala, as minhas regras são essas. E aí a gente começa a ter uma conexão. Sem isso, a gente vive numa completa fantasia. E aí com medo também. Eu não sei o que eu posso fazer, você não sabe o que você pode fazer, e aí a gente fica nesse impasse. E às vezes por anos. Acaba que você não vive a sua vida, né? Não vive a vida. O negócio falou, às vezes você está perdendo tempo fazendo uma coisa que nem você gosta, nem o outro gosta. Eu costumo dizer que é dessa maneira. Simplesmente porque não falar o que gosta, né? E aí a gente cria um cenário, João, que, já que a gente falou do grupo de WhatsApp, há um tempo o Twitter abriu as publicações, os perfis para conteúdo explícito, né? Então você tem vários perfis de casais aí, do mundo liberal, aberto, que é um outro assunto que a gente vai tratar aqui em algum momento, né? Certo. O mundo liberal, as relações além da monogamia, né? A gente tem vários perfis no Instagram também, com conteúdo um pouco mais explícito, que tira ali um mamilo, uma coisa ou outra, mas principalmente os perfis femininos de fotografia, eles colocam isso de uma forma um pouco mais explícita. A gente tem uma abertura maior, que é uma abertura perigosa, João. Estava conversando com um pessoal da faculdade de psicologia, com algumas pessoas, até uma sexóloga, e aí ela me alertou para uma questão que eu já pensava, mas eu falava, será? Porque a gente tem uma abertura maior hoje sobre sexo, como nunca tivemos, né? Por conta da internet, nós não temos como controlar a atividade, né? Por outro lado, essa abertura só reflete o que a gente já é. Então, são sempre os corpos de mulheres lindas, esculturais, dentro desses princípios que a gente estabeleceu, né?
É sempre o homem mostrando virilidade, nunca, jamais mostrando um lado sensível e sentimental em relação ao sexo. São sempre órgãos genitais e não a beleza toda, né, da construção sexual, física. Então são vários pontos que a gente não observa, não estão sendo apresentados pra gente. E aí a gente fica sempre consumindo só aquele conteúdo padrão. Porque não fica focado só no exercício, vamos dizer assim, né, da atividade sexual, né? Esquece o contexto, né, vamos dizer assim, né, né, João? Sim. Ó, mandaram uma pergunta aqui pra gente. Aí, o Wagner mandou o seguinte, ó. Hudson, você acredita que mulheres que não conseguem sentir prazer na vida adulta pode ter causa na imposição social de que a mulher não deve tocar seu corpo sob pena de ser taxada de sem vergonha? Outra, é ruim ser sem vergonha nesse sentido? Então, vamos lá. Esse era um ponto muito importante. Inclusive, tem uma ouvinte nossa, a Juliara Bach, lá do curso de psicologia do IESB, e ela falou o seguinte: eu queria muito que vocês falassem sobre masturbação feminina. E eu até pensei em trazer aqui a Thalita Bittencourt, já fiz até o convite. Thalita Bittencourt, queremos você aqui pra gente falar sobre masturbação feminina. E é interessante, sabe, nessa questão, a gente vai responder só um adendo, vamos dizer. É o que a gente falou no último programa, a gente falando sobre essa questão da pornografia, que também tá muito foda, né? Tu tem que se masturbar, você tem que fazer. Não, gato, tem que seguir, que isso dá prazer pra você, você sente feliz. Só que acontece que também vive na sociedade, que é muito a questão da imposição. Né? Hoje tem que consumir masturbação, tem que não sei o que, tem que não sei o que. Cara, eu acho que você que está nos ouvindo aí pelo Instagram, pela Ativa FM 98, cara, você tem que entender o que te faz feliz, cara. Se faz feliz se masturbar, cara, se masturba, se encontra um homem ou mulher. Se você gosta de mulher, beleza, gosta de homem, cara, você tem que entender o que te faz feliz. E aí parte muito do que a gente está conversando aqui, dessa conversa. Né? Talvez você pode conversar comigo, você ficou um terapeuta, mas você tem que entender o que te faz feliz, porque não tem nada de errado. Só que a gente vê muitas questões do estereótipo do demais, né? Hoje, cara, falando tal se masturba, tem que se masturbar. Falando tal, não sei o que. Então, assim, acaba que a gente vive muito o padrão dos outros e você não entende quem é seu padrão. Né? Você que igual que eu acabei de falar agora, beleza, eu entendo o seguinte, por exemplo, a nossa amiga falou anteriormente, pornografia ela pode ser boa, pode ser ruim, depende de como é que você consome ela. Como é que você vai ver ela, a imaginação, tudo isso. Só acontece, tem que se conhecer primeiro para você poder ter julgamento. Aí parte do princípio que está falando do diálogo da conversa. Exatamente. Aí você fala assim, tá, você tem que fazer aquilo que te faz feliz. O problema é que a nossa definição de felicidade, o nosso imaginário de felicidade, ele é um imaginário construído em cima de fantasias. Vamos pegar aquele padrão estético da mulher, né, que a gente já colocou aqui, é um padrão estético rigorosíssimo. Por exemplo, a ideia de que a mulher, vamos pensar na felicidade da mulher mesmo. A mulher não pode ter a liberdade sexual dentro da nossa sociedade que o homem tem, porque, como o próprio Wagner colocou aqui pra gente, se ela admite que ela gosta de sexo, que sexo é uma coisa boa e que ela não tem maiores travas em relação ao sexo, ela é sem vergonha, ela é a puta, ela é a prostituta, ela é, enfim, vários outros adjetivos pejorativos que a gente atribui à mulher pelo simples fato dela gostar de sexo. E é muito incoerente isso, porque o homem quer uma mulher que gosta de sexo. Eu falei isso agora. Mas taxa essa mulher, porque assim, aí entra exatamente na questão da pornografia, a gente responde o que o Wagner estava falando aqui. É porque assim, o sexo é legal, o sexo é permitido, o sexo pode ser livre com a prostituta, com a mulher num relacionamento extraconjugal, com aquela que não é a mãe dos meus filhos, e aí entra todo o preconceito da sociedade patriarcal. Eu posso buscar uma mulher, eu quero que essa mulher tenha essas características, essa liberdade, que ela seja livre sexualmente, mas a minha mulher não. Entende o nível da hipocrisia? Sim. Aí a mulher, para ela conseguir ter essa liberdade, ela tem que se marginalizar, ela tem que ir para relações extraconjugais, Isso. porque ela não é aceita dentro de uma relação saudável com o seu marido. Não estou falando em todos os casos, mas numa perspectiva geral, ela não é aceita. E tudo isso por conta do imaginário da pornografia. Entende? O quanto isso é padrão, né? preocupante? Padronizar, né?
Isso. E aí a gente cria esse conceito de felicidade em cima dessa proteção que nós temos do que é pornográfico. E aí quando eu falo pornográfico aqui, eu estou falando desse lado explícito do sexo, né? Só voltando aqui no que o Wagner falou, ele só repete aqui. As mulheres não conseguem sentir prazer na vida sexual adulta. Isso pode ter causa na imposição social que a mulher não deve tocar o seu corpo. A gente falou da masturbação feminina, sim. E essa é uma questão muito, 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 muito forte. Toda vez que eu falo com mulheres, ou que chegam mulheres ao meu consultório, isso é praticamente 100%, tá? Uhum. As mulheres se sentem... poucas se tocam, poucas se masturbam, e quando se masturbam se sentem culpadas pelo ato. Imagina que desespero, que negativo que não é você buscar uma das maiores formas e melhores formas de prazer que você conhece, e ainda assim essa forma ser uma forma proibida, uma forma que você não pode nem sentir um prazer de verdade, um prazer de entrega. É um prazer mecânico, é um prazer... E é até estranho, porque como uma coisa, vamos dizer assim, como é que ele falou no começo lá, não é... Você faz, você fecha o pau, vamos dizer assim, não tem ninguém para te julgar, vamos dizer assim, né? Uhum. Você não tem julgamento nenhum que está no seu quarto, sei lá, não sei se for fazer isso aí. Não acaba que você está se auto-julgando sem ter necessidade de se julgar. Porque não tem ninguém para te julgar, cara. Olha, eu mesmo, essa aqui é a situação de muita gente. Não é verdade? Né? Exatamente. Eu mesmo, quando eu era menor, na minha adolescência... Aí, João, olha a confissão dele. Agora sou eu, viu, João? Eu vou fazer... Mas pelo menos não fala um amigo de um amigo meu. Não você falar ele mesmo. Tu conhece o amigo do amigo? Você que gosta de falar isso. Quando eu tinha uns 14 anos, eu fui criado dentro desses princípios da sociedade judaico-cristã, né? Então, eu me masturbava menininho lá com 13, 14 anos, com um peso na consciência, achando que eu tava pecando toda vez. Mas eu ficava, mas pecar é tão bom, gente. Por que pecar é tão bom? E aí eu me sentia muito culpado. Era como o Afonso Padilha, que a gente já citou em alguma vez aqui, que ele fala assim, é uma punheta triste, é uma punheta chorando, né? Imagina, que é uma lágrima caindo e outra, é uma embaixo e em cima. Desse jeitinho. Então, assim... Relatos da vida real. Relatos aí, confissões da vida real. Então, assim, é uma questão bastante particular, mas eu volto a dizer, mexe muito com o nosso imaginário, tanto é que, como o Matheus colocou aqui, ó, a mentalidade ela gosta de sexo, ela quer dar pra mim. Geralmente essa é a mentalidade de hoje. E não é. Quando eu vejo muitos homens que falam, que maravilha, quando uma mulher se expressa, pura e simplesmente se expressa e fala, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, e aí ele fala assim, essa daí é fácil, essa daí eu vou investir. Isso acontece muito no jogo de sedução, que na verdade não é um jogo de sedução, né? É um jogo de manipulação que o homem induz nas baladas aí da vida, nos encontros que a gente tem, né? Às cegas e tudo, em que o homem quer se provar capaz de oferecer aquilo que a mulher quer. Então, por exemplo, a mulher está num aplicativo de relacionamento, ele já entende que ela está vulnerável, que ela quer sexo. E essa é uma queixa da maioria das mulheres nos aplicativos. Porque elas podem até querer, Thiago, elas podem até querer, João, mas elas não vão querer sair, elas vão querer se relacionar sexualmente com um cara que só quer isso. Então, entendam como, se os homens entendessem isso, se os homens não tivessem tão presos a essa realidade da pornografia, olha o benefício que toda a sociedade teria. Porque ele entendeu o seguinte, beleza, pode rolar ou pode não rolar o sexo aqui, mas há uma chance maior de rolar se eu for sincero, se eu simplesmente abrir meus sentimentos e falar de forma honesta e verdadeira o que eu sinto. Eu vou me conectar muito mais com essa pessoa e vou dar muito mais possibilidade dela se conectar comigo também. Aprendeu, João? A próxima vez pode falar que é transar. Eu, por exemplo, eu tive conheci uma pessoa, trabalhava junto comigo, aí a gente conversando, era amizade só. E fomos para um barzinho tomar uma cervejinha, né? Aí nisso foi, papo vai, papo vem, aquilo começou a unir um contato, né? Entendeu? Aí o que aconteceu?
De lá nós fomos para um outro lugar. Aí surgiu que nós nunca imaginaríamos que ia surgir, né? Entendi. Nunca imaginou, Aí né? foi bom demais, entendeu? Olha a pergunta, você nunca tinha imaginado. Então não foi aquele negócio forçado, que o cara olha, aquela gostosa ali, não foi um negócio. Ué, João, vamos ser honestos aqui. Quem nunca, dentro de um relacionamento, né, sexual já maduro, de mais constante, não broxou? Não, hoje em dia o cara não quer falar que. Não, Porque o cara, que nem você estava falando aí, o cara, se ele não tiver com a mente boa, ou se ele se sentir culpado de estar em cima daquela outra mulher que não é a dele, rapaz, é dificilmente ele fazer sexo. Fica difícil. Porque tudo vem da mente também. Se você não tiver uma mente boa na hora de fazer o sexo, tá preocupado com as dívidas, não sei com o que, o cara também brocha. Mas é igual o Matheus colocou aqui mais uma vez, olha. Se o homem tem essa mentalidade de ser o ator pornô, de ter a performance do ator pornô, imagina a pressão que ele não está vivendo naquele momento. Também, é uma coisa que... Eu vou até citar rapidinho um caso aqui na hipnose que aconteceu, do cara, da gente colocar o transe, né? E aí ele não conseguir imaginar a sensação, a relação sexual, projetar na tela mental dele a relação sexual sem que ele fosse um ator pornô. Sem que ele estivesse na condição de alguém que está conduzindo a cena e fazendo tudo. Ele não conseguia, por exemplo, olha pra você ver, ele não conseguia estar numa posição em que ele estivesse, que a mulher estivesse por cima dele. Ele se sentia desconfortável. Ele queria sair dali, ele se sentia preso. É engraçado, eu não tinha pensado por esse ponto de vista mesmo, porque também a pressão do cima do cara é grande psicológica, né? Porque ele pegou aquele padrão ali e ele daquele jeito lá, né? Dos dois, e principalmente da mulher. Porque se o cara tá se cobrando para ser o ator pornô ali, imagina a mulher que não tem tanta experiência, não tem tanta vivência, não tem tanta oportunidade de falar a respeito, e ainda tem que condizer com as expectativas de ser uma mega atriz pornô. Tem que fazer caras e bocas, performar, jogar o cabelo, dançar polidense, usar uma lingerie sensual. Então, olha o imaginário que a gente criou. A gente não... Olha só, quando a gente pensa na fantasia sexual, a mulher está eu falo como homem mesmo, né? Como na construção masculina, a mulher tem que estar ali com a sua lingerie, tem que estar tendo uma performance, uma coisa mais sedutora. E isso é tão grave que quando a mulher simplesmente se apresenta nua na nossa frente, como ela é, com toda a sensibilidade e sinceridade dela, a gente acha insatisfatório. Muitas vezes o cara sente mais tesão de uma mulher com um shortinho bem curtinho, né? Mostrando aquele corpo dela, do que ela nua. Mas é porque exatamente é o que a pornografia é, ué. Ou com a imaginação, ou com vestidinho a imaginação curto, é que... né? Ou com vestidinho curto, mostrando aquelas coxinhas, né? Aí o cara fica doidão ali, doidão. Aí ele pega a mulher, deixa nua, ele já fala, poxa, entendeu? O que quer dizer? Eu mesmo sempre falei, em casa era assim. O dia que eu queria pornografia, eu ficava olhando assim, ó. Onde a mulher ia, eu ficava olhando, medindo de cima e embaixo, até saber se era o dia. Se era o dia, a gente ia. E assim, nessa questão aí, João, a gente se prende tanto a essa questão estética, do externo, da embalagem, que a preocupação do homem é com o tamanho do pênis. Que é a maior besteira do mundo. Se não souber usar, não adianta, né? Outra coisa, nada. A preocupação dele é com a perfeição da estética do corpo da mulher. Porque né? o sexo, muita gente não sabe, mas o sexo não é na profundidade do órgão da mulher. É bem no início. É no início. Entendeu? Na verdade é no todo, né? É porque a gente precisaria saber fazer. Se o cara não sabe fazer, pode ter aquele caminhão que não vai resolver o problema dele nenhum, só vai machucar. Exatamente. Bom, terapeuta, o meu terapeuta aqui, Eu não, meus terapeuta, caras, eu homem é a voz eu não. popular. Eu vou lá indo. Eu tenho experiência um pouco da vida. E aí eu queria trazer aqui, pra gente ilustrar melhor, o caso do Terry Crews, que é o ator que já fez vários filmes, né? Mas ele ficou muito conhecido como o pai do Chris, no seriado Aquele moreno. Todo Mundo Odeia o Porque Chris. tinha 2 empregos. 3, 2, enfim. 3. 3. É 2.
Então, o Terry Crews ele teve um problema com vício em pornografia. E aí ele levou isso para as redes sociais, ele abriu no Facebook, né? E aí ele disse que a força daquele impulso, daquele vício, diminuiu quando ele abriu isso, quando ele começou a falar com as pessoas. Ele passou a receber mais auxílio, as pessoas começaram... Ele viu que as pessoas entendiam isso, algumas pessoas, né? Muitos criticavam, mas ele já era criticado de qualquer forma. Então, quando ele percebeu que tinha gente que queria ajudar, ele já se sentiu no lucro. E ele dizia até que eu li a respeito que ele distorcia um pouco a realidade, como se, fazendo uma analogia aqui, ele visse as pessoas como órgãos sexuais ambulantes, sabe? Tipo, uma fissura muito grande de obter sexo por conta desse consumo de pornografia. Então é sempre importante a gente falar que não é uma questão... Ninguém está imune a isso, né? Se a gente não falar a respeito disso, a questão só piora, a gente cria uma sociedade ainda mais doente, como a gente está falando desde o início do programa. E outra coisa, todo distúrbio ele tem uma cura, ele tem uma contrapartida de melhora, né? A gente tem que entender que se existe um problema, existe uma solução também, né? Tem, e até porque, né, como a gente está falando aqui, tudo vai ali para a nossa telinha mental. E tudo isso, principalmente quando a gente fala muito de fantasia, essas fantasias eróticas, as fantasias pornográficas que a gente tem, elas podem ser muito bem construídas e desconstruídas. Então, o trabalho terapêutico da hipnose vai muito nesse sentido, de desconstruir esses momentos viciantes. Isso é interessante, eu estou passando um processo de coach agora, vou mandar um abraço para minha coach, Kelly Rodrigues, e a gente estava falando sobre isso, a gente fez um teste lá, e eu perguntei, pô, esse teste, qual é o resultado desse teste aqui? Ela explicou, né, o resultado do teste aqui, tal, só que tem o seguinte, Thiago, talvez se você fizer esse teste mês que vem é diferente. Sim. Porque o momento da sua vida vai ser diferente. Então, se não existe nada eterno, você pode mudar. Às vezes tem gente que gosta de apanhar, né? E depois ela não gosta mais, porque de acordo com aquele momento ela não quer mais, ou muda. As coisas são mutáveis. Você não precisa ser eternamente aquela pessoa. Entendeu? Isso que é o bacana, a gente tem que entender que, por isso que é bom sempre estar conversando, entender o que é um distúrbio, o que não é distúrbio, o que é normal, o que não é normal. Não é verdade? Mais do que essa ideia do que é normal, o que é anormal, tirando esse julgamento, o que te faz bem e o que não te faz bem, né? Porque quando a gente chega no consultório, o que a gente trabalha mais diretamente com o nosso paciente e aí, como é que você se sente em relação a isso? Essa pergunta não é aleatória. É porque essa pessoa já está sendo criticada todos os dias e ela já tem uma crítica que um diabinho ali da sociedade na cabeça dela falando não pode fazer isso, o que você está fazendo é errado. Então tudo que às vezes ela precisa é de um espaço para poder falar, eu me sinto bem com isso, eu não me sinto bem. Porque... E aí é engraçado, vocês falam sobre isso e a gente vai voltando, porque que minha viaja na minha maluqueira na minha cabeça aqui, porque no final é ele com ele mesmo, cara. Porque ele tem auto-julgando, ninguém vai julgar ele. Não. Então ninguém tá julgando, a pessoa não tá julgando, fez o ato sexual, foi embora e tal. Então não tem esse julgamento, mas o julgamento é ele com ele mesmo. É ele com ele mesmo. Não é verdade? Exatamente. E é por isso que se torna algo tão viciante, que as pessoas têm dificuldade de lidar com elas mesmas e elas vão procurar isso no outro, no externo. E aí entra aqui algo que é muito bom pra gente ir fechando o assunto. É difícil competir com a pornografia, porque a pornografia, assim como o cigarro, como o álcool e outras drogas, libera substâncias no nosso cérebro, ativa áreas do nosso cérebro, que dão recompensas imediatas. Então, fiz sexo, em menos de 2, 3 minutos, dependendo da intensidade, eu já tenho uma liberação absurda de hormônios na corrente sanguínea que me dão uma sensação imensa de prazer. Que é muito difícil você substituir por escrita, leitura, esses hobbies convencionais que a gente tem. Então, o trabalho que a gente faz na hipnose, por exemplo, é a desconstrução do peso que existe, né? E como outras situações podem ser mais prazerosas. Tem gente que como espera sempre o prazer do sexo, que é aquele prazer do orgasmo, quando sente um prazer menor, como o prazer de dançar, de cantar, não relaciona. E aí fica tipo, pô, fui lá, cantei, fui lá, dancei, não foi suficiente. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado. O Anderson, ele é várias coisas, viu?
Ele é cantor, compositor. Hudson! É Hudson, quer dizer, Eu me Hudson, divirto Hudson. demais. É Hudson, minha cabeça tá. Eu Tranquilo, tô com sono, John, eu tô com tranquilo. sono. Se dizer com esse calor tá difícil de dormir. Tá viu? difícil, tá difícil. O Hudson, eu até brinquei que o nome dele era o nome de um carro, aí esqueci, tá vendo? É verdade. Aí ele é várias coisas, né? É um cara muito estudado, né? Escreve livros também, né? Escrevo. Escreve livros, é escritor, né? Então, quer dizer, e ele vai dar aqui, você aí que está nos ouvindo, quiser saber os e-mails dele, ele vai passar para vocês aí. Qual é o seu Instagram mesmo, Hudson? Instagram, o O meu e-mail. é terapeuta escritor, tudo junto. Vocês vão me achar lá, tem muito conteúdo legal, muita coisa. As lives da rádio aqui, do nosso programa, são transmitidas lá, eu posto lá no meu Instagram. Quiser ver tudo na íntegra, é só ir lá. Então é o seguinte, o que você recomenda? Pornografia, sim ou não? Então, pornografia, se for bem utilizada, como a gente vai falar aqui agora, fechando a nossa curiosidade, né, pode ser bem interessante. Então vamos lá, para nossa curiosidade, para a gente já ir fechando o nosso assunto aqui, aí a gente passa alguns contatos e a gente termina. Seguinte, segundo a revista Galileu, a gente fez a pergunta no início do programa que era: assistir pornô afeta o desempenho sexual? E a ideia que eles trazem é de que isso é aquela ideia de que prejudica o ato sexual, é uma bobagem. Seguinte, assistir pornô não afeta seu desejo sexual. Tá liberado! Você já deve ter ouvido que a pornografia pode Pelo ser jeito ele gosta. destrutiva para os relacionamentos na vida real. Outra vez que muita pornografia acostuma, que é a ideia que a gente tem, o espectador às imagens eróticas, e isso torna a excitação mais difícil em situações sexuais da vida real, que é o que a gente coloca, né? E ainda tem os que acreditam que o pornô pode causar disfunção erétil. Isso tudo é muito bobagem, como a própria revista coloca aqui. Estudos publicados no início deste ano de 2000, no caso de 18, não encontraram relação entre a visualização de pornografia e a disfunção erétil. E mais, outra pesquisa sugeriu que homens e mulheres com hábito de assistir pornô podem ter sexo com maior frequência e qualidade em comparação a pessoas que não consomem pornografia. Eu vou falar por conta própria, tá? Trabalhando essa questão, eu e minha namorada temos uma abertura muito legal para poder falar sobre isso, para poder discutir isso, e a gente, inclusive, em algum momento a gente chegou a ver algumas coisas e falar assim, ó, eu gosto disso aqui, eu não gosto disso aqui, o que você acha? E a gente até já sabe que tipo de filme, que tipo de programa, enfim, que coisas que estão mais dentro do nosso universo particular, meu e dela. E isso, eu vou falar, é maravilhoso. Dá uma liberdade muito grande e a gente pode se divertir muito mais e isso potencializa o prazer. Na hipnose a gente faz isso. A gente cria situações, a gente elabora situações mais próximas das referências dessa pessoa. Né? Depois que a gente já desconstrói isso, criando para ela um modelo particular de prazer. O prazer dela, sem ela se preocupar tanto com esse imaginário que existe aí na vida dela, né? Do social. Bom, então resumindo, não é o pornô que afeta o desempenho sexual, e sim a forma como ele é consumido. Se bem utilizado, pode ser uma boa pimenta no relacionamento. Eu deu empolgado, cheguei a falar que consumia pornografia, mas não, ele foi, deu uma enrolada com a namorada dele lá, mas foi legal, Eu né? acho que a tua namorada tá sofrendo, né? Você só gosta da pornografia do jeito que você vibrou aí. Ué, acabou de falar que não afeta nada, pode até ajudar. A questão é como a gente consome isso aí, Ô, cara. doutora, tira o canal de adulto daí, viu? Ó, Mas é porque consome. Isso que é o bacana, sabe qual é o bacana? É isso. Vamos botar aquele princípio. Cara, o que é certo e o que é errado? Não existe certo e errado. É você, cara. Você com você mesmo. Exatamente. Bom, a gente se encaminha aqui pro fim da live, pelo menos, a gente continua aqui um pouquinho, mas eu já queria ir agradecendo ao pessoal que esteve presente, que mandou as suas dúvidas, deu a sua opinião, colocou aqui as suas ideias, é sempre muito importante. Agradecer a Playboy, as brasileirinhas. Aquele filme passado sexta-feira da noite. Os nossos patrocinadores. Nosso patrocinador. E dizer... Não tinha aquele filme passado sexta-feira da noite? Nunca assistiu não, João? Tinha Emanuele. Emanuela, aí já Emanuele, consumiu, lá velho. no- Todo mundo já consumiu aquilo lá. Cineband Privé, deve imaginar aí de muita gente. Tem até hoje. Tem, ué, mas a geração dos anos 90 não cresceu Tem sem até hotel. Emanuele.
É isso aí. Hotel. Mas vamos continuar. Mas enfim, todos os agradecimentos aí a galera. Tá acabando a live aqui. Passar meu contato, galera. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre hipnose, tiver algum problema, se você se identificou com alguma questão aqui da pornografia, é só ou ir no meu perfil, @terapeuta-escritor, ou ligar, ou mandar mensagem no WhatsApp aí pro 61981776377. 61981776377. Te aguardo lá e vamos construir uma vida melhor. Hudson, É isso mesmo. o